Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma questão de horário ou de ritual religioso. É uma questão de prioridade do coração. Quando Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus, Ele estava nos mostrando o segredo de uma vida abundante e plena. Muitas vezes corremos atrás de tantas coisas, buscamos segurança no emprego, no dinheiro, nos relacionamentos, e quando estas coisas falham, nos sentimos perdidos e desesperados. Mas quando colocamos Deus no centro, quando fazemos dele a nossa prioridade absoluta, tudo o resto encontra o seu lugar correto. Isto não significa que os problemas desaparecem magicamente, mas significa que enfrentamos cada situação com a presença do Todo-Poderoso ao nosso lado. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que fizeram esta escolha e viram a mão de Deus operar milagres em suas vidas. Pense em Daniel, que mesmo sob ameaça de morte continuou orando 3 vezes ao dia, colocando Deus acima da sua própria segurança. E o Senhor fechou a boca dos leões. Pense em José, que mesmo vendido como escravo e injustamente preso, manteve Deus em primeiro lugar, e o Senhor o exaltou até o trono do Egito. A promessa de Mateus capítulo 6, versículo 33, é clara e poderosa. Quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Repara que Jesus não disse algumas coisas, ele disse todas estas coisas. Isto inclui o pão de cada dia, o teto sobre a nossa cabeça, a roupa que vestimos, a saúde do nosso corpo, a paz no nosso lar, a direção para as nossas decisões. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, estamos declarando que confiamos mais na sua provisão do que nos nossos próprios esforços. Isto não significa que não devemos trabalhar ou fazer a nossa parte. Pelo contrário, significa que fazemos tudo com excelência, mas descansamos na certeza de que é Deus quem abre as portas, é Ele quem multiplica os nossos recursos, é Ele quem nos sustenta. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta é a chave. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, colocá-lo em primeiro lugar em cada área da nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar significa começar o dia com Ele, significa buscar a sua face antes de qualquer outra coisa. Significa ler a sua palavra antes de ler as notícias do mundo, significa orar antes de planejar, significa adorar antes de reclamar. Quando fazemos isto, algo muda na atmosfera espiritual ao nosso redor, algo muda no nosso interior. A ansiedade dá lugar à paz, o medo dá lugar à confiança, a confusão dá lugar à clareza. O salmista Davi conhecia bem este segredo, por isso escreveu no Salmo 63, versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Davi não esperava ter tempo livre, ele não esperava resolver todos os problemas primeiro, ele buscava a Deus de madrugada, como prioridade absoluta. E o resultado? Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Deus o protegeu dos seus inimigos. Deus estabeleceu o seu trono para sempre. Hoje, nesta manhã de 22 de janeiro, tu tens a mesma oportunidade que Davi teve. Colocar Deus em primeiro lugar e ver a sua mão poderosa operar em cada área da tua vida. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário.
O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e fiel, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã do dia 22 de janeiro com corações gratos e reverentes. Senhor, reconhecemos que Tu és o Senhor de nossas vidas, o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas com o poder da Sua palavra. Hoje, com humildade e fé, declaramos que queremos Te colocar em primeiro lugar em tudo. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que colocamos outras coisas antes de Ti, pelas manhãs em que acordamos e não buscamos a Tua face primeiro. Perdoa-nos por buscar soluções em todos os lugares antes de buscar em Ti. Hoje fazemos um compromisso novo, uma aliança renovada. Tu serás o primeiro em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações. Pai, nós Te entregamos este dia que começa agora, cada hora, cada minuto, cada segundo. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória. Que cada palavra que sairmos seja guiada pelo Teu Espírito. Que cada decisão que tomarmos esteja alinhada com a Tua vontade perfeita. Senhor, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Pai Celestial, nós clamamos pela Tua presença neste momento. Que o Teu Espírito Santo encha cada canto dos nossos corações. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Senhor, há tantas vozes competindo pela nossa atenção, tantas distrações tentando nos afastar de Ti, mas hoje escolhemos ouvir apenas a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Revela-nos a Tua vontade. Mostra-nos o caminho que devemos seguir. Pai, nós Te buscamos de todo o coração, porque sabemos que quando Te buscamos com sinceridade, Tu te deixas achar. Tu prometeste que aqueles que Te buscam cedo Te encontrarão. E nós estamos aqui, de madrugada, buscando a Tua face. Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, enche-nos da Tua força, reveste-nos do Teu poder, que hoje não sejamos nós vivendo, mas que seja Cristo vivendo em nós. Que as pessoas ao nosso redor vejam não a nós mesmos, mas vejam Jesus brilhando através de nós. Pai, transforma-nos à Tua imagem e semelhança. Senhor Deus, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas finanças. Pai, sabemos que tudo o que temos vem de Ti, que cada centavo que possuímos é uma bênção Tua. Ajuda-nos a administrar com sabedoria os recursos que colocas em nossas mãos. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria, sabendo que Tu és o nosso provedor. Senhor, onde há falta, envia a Tua provisão abundante. Onde há dívidas, mostra-nos estratégias para quitá-las. Onde há desperdício, traz disciplina e sabedoria. Pai, abre as janelas do céu e derrama bênção sobre nós, de tal maneira que não tenhamos espaço suficiente para recebê-las, como prometeste em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Que o nosso dinheiro não seja o nosso Deus, mas sim uma ferramenta para abençoar outros e expandir o Teu reino. Senhor, multiplica o pão e o peixe das nossas vidas, assim como fizeste com os 5 pães e 2 peixes. Que o pouco nas nossas mãos se torne muito nas Tuas mãos. Pai amado, nós Te colocamos em primeiro lugar nos nossos relacionamentos. Senhor, abençoa os nossos casamentos, fortalece as nossas famílias, restaura os laços que foram quebrados. Onde há mágoa, derrama perdão. Onde há ressentimento, traz cura. Onde há distância, promove reconciliação. Pai, ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a ter paciência como Tu tens paciência conosco. Senhor, guarda os nossos lábios de palavras que ferem, de críticas que destroem, de julgamentos que magoam. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, que edifiquem, que encorajem, que tragam vida.
Pai, abençoa os nossos filhos, protege-os de todo mal, guarda-os debaixo das tuas asas. Que eles cresçam no conhecimento do Senhor, que desde pequenos aprendam a te buscar e a te honrar. Senhor, abençoa também os nossos pais, honra-os com saúde e longevidade. Recompensa-os por tudo o que fizeram por nós, que possamos cuidar deles com amor e dedicação. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa saúde. Pai, tu és Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Toca agora cada corpo que está doente, cada pessoa que sofre com dor, cada um que enfrenta um diagnóstico difícil. Senhor, estende a tua mão curadora. Faz novamente o que fizeste quando andavas pela Galileia. Cura os enfermos, levanta os paralíticos, dá vista aos cegos, faz os surdos ouvirem. Pai, onde há câncer, ordena que as células se normalizem. Onde há diabetes, regula os níveis de glicose. Onde há pressão alta, equilibra a circulação. Onde há depressão, traz alegria e esperança. Onde há ansiedade, derrama a tua paz. Senhor, fortalece o nosso sistema imunológico, guarda-nos de vírus e bactérias, protege-nos de acidentes e doenças, que os nossos corpos sejam templos do Espírito Santo, que cuidemos bem deles, porque são moradas de Deus. Pai, dá-nos disciplina para comer bem, para nos exercitar, para descansar adequadamente. Que tenhamos saúde para cumprir o propósito que tens para nossas vidas. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar no nosso trabalho. Senhor, abençoa o labor das nossas mãos. Prospera a obra que fazemos. Para aqueles que têm emprego, que sejam excelentes no que fazem, que sejam reconhecidos e valorizados, que sejam promovidos e honrados. Para aqueles que procuram emprego, abre portas de oportunidade, conecta-os com as pessoas certas, prepara vagas perfeitas para eles. Para aqueles que têm negócios próprios, multiplica os clientes, aumenta as vendas, expande as fronteiras. Senhor, que trabalhemos não como para os homens, mas como para ti, sabendo que de ti receberemos a recompensa. Pai, afasta a preguiça, a procrastinação, a mediocridade. Enche-nos de criatividade, inovação, excelência. Que sejamos sal e luz nos nossos ambientes de trabalho, que as pessoas vejam Cristo em nós. Senhor, protege-nos de chefes injustos, de colegas invejosos, de ambientes tóxicos. Que onde quer que estejamos, levemos a tua presença e transformemos aquele lugar. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar nos nossos sonhos e projetos. Pai, tu colocaste propósitos no nosso coração, deste-nos talentos e habilidades, plantaste sementes de destino dentro de nós. Hoje pedimos que regas essas sementes, que faças brotar aquilo que parecia morto, que tragas à vida os sonhos que pareciam impossíveis. Senhor, remove todo obstáculo que impede o cumprimento do teu propósito em nossas vidas. Derruba muros de impossibilidade, quebra correntes de limitação, abre portas que nenhum homem pode fechar. Pai, dá-nos visão clara do que queres que façamos. Sabedoria para planejar, coragem para executar, persistência para não desistir. Que os nossos sonhos não sejam apenas ambições pessoais, mas que estejam alinhados com o teu reino, que glorifiquem o teu nome, que abençoem muitas vidas. Senhor, conecta-nos com as pessoas certas, com os recursos necessários, com as oportunidades perfeitas. Que tudo conspire a nosso favor, porque tu és por nós. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa mente e pensamentos. Senhor, a batalha começa na mente, e o inimigo tenta plantar pensamentos de dúvida, de medo, de desânimo. Mas hoje reivindicamos autoridade sobre a nossa mente em nome de Jesus. Expulsamos todo pensamento que não vem de ti, toda imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus. Senhor,
enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com pensamentos de paz e esperança. Que pensemos nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pai, liberta-nos de pensamentos obsessivos, de preocupações paralisantes, de memórias traumáticas que nos prendem ao passado. Cura as feridas emocionais, restaura as áreas quebrantadas da nossa alma, traz renovação completa do nosso ser interior. Que tenhamos a mente de Cristo, que vejamos as situações da perspectiva do céu, que conheçamos a tua vontade em cada circunstância. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar na educação dos nossos filhos. Pai, a tua palavra diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Senhor, dá-nos sabedoria para educar os nossos filhos nos teus caminhos, para ensinar-lhes os teus princípios, para modelar diante deles uma vida de fé genuína. Que eles vejam em nós não a perfeição, mas a sinceridade, não a religiosidade, mas um relacionamento real contigo. Pai, protege os nossos filhos nas escolas, nos ambientes que frequentam, nas amizades que fazem. Guarda-os de más companhias, de influências negativas, de ideologias contrárias à tua palavra. Levanta professores cristãos que os influenciem positivamente, amigos que os encorajem na fé, líderes que os inspirem a seguir-te. Senhor, desenvolve nos nossos filhos os dons e talentos que colocaste neles. Revela-lhes desde cedo o propósito para o qual foram criados. Que sejam uma geração que te ama e te serve com todo o coração. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas decisões. Senhor, quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas na lógica humana, nos nossos sentimentos, nas opiniões dos outros e depois enfrentamos consequências difíceis. Hoje pedimos que sejas tu o nosso conselheiro, o nosso guia, aquele que dirige os nossos passos. Pai, quando tivermos que tomar decisões importantes, fala conosco claramente, mostra-nos o caminho que devemos seguir. Fecha as portas que devem ser fechadas, abre as portas que devem ser abertas. Que tenhamos discernimento espiritual para distinguir a tua voz das outras vozes, para reconhecer a tua direção em meio a tantas opções. Senhor, livra-nos de decisões precipitadas, de escolhas baseadas apenas na emoção do momento, de caminhos que parecem corretos, mas levam à destruição. Que em tudo busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que tu nos guiarás com teus olhos, como prometeste no Salmo 32, versículo 8. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas palavras. Pai, a tua palavra diz que da abundância do coração a boca fala, e que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Senhor, guarda a nossa boca de palavras vãs, de fofocas destrutivas, de mentiras, de maldições. Que as nossas palavras sejam sempre palavras de vida, de encorajamento, de edificação. Pai, ajuda-nos a falar a verdade em amor, a corrigir com mansidão, a exortar com paciência, que saibamos quando falar e quando calar, quando confrontar e quando ter misericórdia. Senhor, que as nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, como está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo 11. Que falemos bênçãos sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas circunstâncias. Que declaremos a tua palavra sobre toda a situação, que profetizemos vida onde há morte, esperança onde há desespero, vitória onde há derrota. Pai, dá-nos uma língua disciplinada, um coração puro, um espírito manso e humilde. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar no uso do nosso tempo. Senhor,
O tempo é o recurso mais precioso que temos e, uma vez gasto, não pode ser recuperado. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, como orou Moisés no Salmo 90, versículo 12. Ajuda-nos a usar o nosso tempo com sabedoria, a priorizar o que é importante, a eliminar o que é apenas urgente, mas não essencial. Senhor, livra-nos do desperdício de tempo em coisas que não edificam, em entretenimentos vazios, em redes sociais que roubam horas preciosas, que tenhamos tempo para Ti em oração e leitura da palavra, tempo para a família em momentos de qualidade, tempo para o trabalho com excelência, tempo para o descanso que restaura. Pai, que aproveitemos bem cada oportunidade que nos dás, que redimamos o tempo porque os dias são maus. Que ao final de cada dia possamos dizer que vivemos com propósito, que investimos o nosso tempo nas coisas que têm valor eterno. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa adoração. Pai, Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós te adoramos não pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Te adoramos na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, na saúde e na doença. Senhor, que a nossa vida inteira seja um ato contínuo de adoração, que tudo o que fazemos seja feito para a tua glória. Pai, ensina-nos a adorar em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, com transparência total. Que a nossa adoração não seja apenas nos cultos aos domingos, mas todos os dias, em todo lugar, em toda circunstância. Senhor, que sejamos adoradores verdadeiros que o Pai procura, que entremos na Tua presença com ações de graças e nos Teus átrios com hinos de louvor. Que o nosso coração seja um altar, onde oferecemos sacrifícios de louvor continuamente. Pai, habita nos louvores do Teu povo, manifesta a Tua glória quando Te adoramos. Pai Celestial, nós Te colocamos em primeiro lugar na nossa generosidade. Senhor, Tu nos ensinaste que mais bem-aventurado é dar do que receber, que quando damos com alegria, Tu retribuis em medida boa, calcada, sacudida e transbordante. Pai, livra-nos do egoísmo, da avareza, do apego excessivo às coisas materiais. Ajuda-nos a ter mãos abertas, corações generosos, espírito dadivoso. Senhor, mostra-nos as necessidades ao nosso redor, as pessoas que precisam de ajuda, as causas que devemos apoiar, que sejamos canais de bênção na vida de outros, que distribuamos com liberalidade, sabendo que Tu és o nosso supridor. Pai, ensina-nos a dar não apenas do que nos sobra, mas a dar sacrificialmente como a viúva pobre que deu tudo o que tinha. Que a nossa generosidade não seja para ser vista pelos homens, mas seja em secreto. E Tu que vês em secreto, nos recompensarás publicamente. Senhor, abençoa aqueles que dão com alegria, multiplica as suas sementes de generosidade, faz prosperar a obra das suas mãos. Senhor Deus, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas lutas e batalhas. Pai, sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Senhor, reveste-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes. Que tenhamos os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, ensina as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Que saibamos guerrear espiritualmente, que oremos com autoridade, que declaremos a Tua palavra com poder. Senhor, toda arma forjada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, Tu condenarás.
que sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, a batalha não é nossa, é tua, e tu peleja por nós. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar no perdão que oferecemos. Senhor, tu nos perdoaste de uma dívida impagável quando Cristo morreu por nós na cruz. Como podemos nós reter perdão daqueles que nos ofenderam? Pai, ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste, plena e completamente. Senhor, há pessoas que nos magoaram profundamente, que nos traíram, que nos decepcionaram, e a ferida ainda dói. Mas hoje escolhemos perdoar não porque merecem, mas porque tu nos ordenas e porque precisamos ser livres. Pai, cura as feridas emocionais causadas por essas ofensas. Liberta-nos da amargura que envenena a alma. Remove de nós todo o ressentimento que nos prende ao passado. Senhor, que possamos dizer, como Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que o perdão que oferecemos abra as portas para que tu operes milagres nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos feriram. Pai, ensina-nos que perdoar não é esquecer, mas é escolher não usar a ofensa como arma contra o ofensor. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa esperança. Pai, vivemos em um mundo cheio de notícias ruins, de guerras, de doenças, de injustiças, e é fácil perder a esperança, mas a nossa esperança não está nas circunstâncias, não está nos governos, não está na economia. A nossa esperança está em Ti, o Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, Tu és a nossa âncora firme e segura, que penetra até o interior do véu. Quando tudo ao nosso redor está abalando, Tu és a nossa rocha inabalável. Pai, renova a nossa esperança hoje, enche-nos de expectativa quanto ao futuro. Mostra-nos que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Senhor, que tenhamos esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, esperança de uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para nós. Que esta esperança seja como um capacete que protege a nossa mente de pensamentos de desespero e derrota. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar no nosso testemunho. Senhor, Tu nos chamaste para sermos sal da terra e luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Pai, ajuda-nos a viver de tal maneira que as pessoas ao nosso redor sejam atraídas a Ti, não por palavras bonitas, mas por vidas transformadas. Que o nosso caráter pregue mais alto do que os nossos sermões, que a nossa conduta confirme a nossa confissão de fé. Senhor, dá-nos ousadia para compartilhar o Evangelho, para falar de Ti sem vergonha, para contar o que fizeste em nossas vidas. Que sejamos testemunhas fiéis em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Pai, usa-nos para trazer outros ao conhecimento de Cristo, para fazer discípulos de todas as nações, para expandir o Teu reino. Que ao final da nossa jornada possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Senhor, que o nosso testemunho permaneça mesmo depois que partirmos, que deixemos um legado de fé para as próximas gerações. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa confiança. Pai, é tão fácil confiar em coisas visíveis, em contas bancárias, em diplomas, em relacionamentos, mas tudo isso pode falhar. Tu és o único em quem podemos confiar plenamente, sem reservas, sem medo de decepção. Senhor, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Ti. Quando as circunstâncias gritam uma coisa, ajuda-nos a crer na Tua palavra que diz outra. Pai,
Que sejamos como Abraão, que contra a esperança creu em esperança, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti, a não nos apoiar no nosso próprio entendimento, a reconhecer-te em todos os nossos caminhos, para que Tu endireites as nossas veredas. Que a nossa confiança não seja em cavalos nem em carros, mas no nome do Senhor, nosso Deus. Pai, quando tudo parece estar desmoronando, que possamos dizer com Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Esta é a confiança inabalável que queremos ter. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar na proteção das nossas casas. Senhor, consagra cada cômodo, cada canto, cada espaço das nossas habitações. Que os nossos lares sejam santuários onde a Tua presença habita, onde a paz reina, onde o amor prevalece. Pai, coloca anjos ao redor das nossas casas, guardando-nos de todo mal, protegendo-nos de invasões, de acidentes, de tragédias. Que nenhuma arma forjada contra as nossas famílias prospere, que nenhum mal chegue perto da nossa morada. Senhor, abençoa as nossas casas com provisão abundante, que nunca falte o pão na mesa, que sempre haja recursos suficientes para suprir todas as necessidades. Pai, que os nossos lares sejam lugares de refúgio, onde os cansados encontram descanso, onde os feridos encontram cura, onde os perdidos encontram direção. Que haja risos de alegria, conversas edificantes, momentos de adoração, orações fervorosas. Senhor, escreve sobre os umbrais das nossas portas: esta família serve ao Senhor. Que todos que entrarem sintam a diferença, percebam a presença de Deus. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas fraquezas. Pai, reconhecemos que somos imperfeitos, que falhamos, que tropeçamos, que caímos. Mas a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, que quando somos fracos, então somos fortes em Ti. Senhor, não te pedimos que remova as nossas fraquezas, mas que nos dê graça suficiente para cada dia, que o Teu poder repouse sobre nós. Pai, transforma as nossas fraquezas em fortalezas, as nossas limitações em oportunidades para a Tua glória se manifestar. Como Paulo, queremos nos gloriar nas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Senhor, quando sentimos que não conseguimos mais, quando as forças se esgotam, quando pensamos em desistir, renova as nossas forças como as da águia. Que corramos sem nos cansarmos, que caminhemos sem nos fatigarmos. Pai, a Tua força é tudo o que precisamos, o Teu poder é suficiente para nós. Que sejamos vasos frágeis de barro, levando o tesouro do Evangelho, para que fique claro que o poder extraordinário vem de Ti e não de nós. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas promessas não cumpridas. Senhor, há sonhos que ainda não se realizaram, orações que parecem não ter resposta, promessas que ainda aguardam cumprimento. Mas hoje escolhemos continuar crendo, continuar esperando, continuar confiando. Pai, Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para te arrepender. Aquilo que prometeste certamente cumprirás no tempo certo. Senhor, ajuda-nos a ter paciência para esperar, fé para crer, perseverança para não desistir. Como Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa, como Ana esperou anos pelo filho que pediu em oração, como José esperou anos até ver os sonhos se cumprirem, assim também esperaremos em Ti. Pai, enquanto esperamos, trabalha em nós. Prepara-nos para receber aquilo que prometeste. Molda o nosso caráter. Fortalece a nossa fé. Que o tempo de espera não seja desperdiçado, mas seja um tempo de preparação e crescimento. Senhor, acelera o cumprimento das Tuas promessas nas nossas vidas. Senhor Deus,
nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas orações pelos governantes. Pai, a tua palavra nos ordena orar pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Senhor, abençoa os nossos governantes, dá-lhes sabedoria para administrar com justiça, coragem para tomar decisões corretas, integridade para resistir à corrupção. Pai, coloca no coração deles o temor do teu nome, que governem segundo os teus princípios, que promovam a justiça e a paz. Senhor, remove do poder aqueles que usam a autoridade para oprimir o povo, que roubam, que mentem, que destroem. Levanta líderes segundo o teu coração, homens e mulheres de bem que amam a verdade e buscam o bem comum. Pai, protege a nossa nação de guerras, de crises econômicas, de desastres naturais. Derrama a tua misericórdia sobre a nossa terra, abençoa o nosso povo, prospera as nossas cidades, que haja paz nas nossas fronteiras, justiça nas nossas ruas, prosperidade nas nossas casas. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar na educação espiritual. Senhor, vivemos em uma geração que conhece pouco da tua palavra, que está longe dos teus caminhos, que vive segundo os padrões do mundo. Pai, desperta um avivamento de conhecimento bíblico, uma fome pela tua palavra, um desejo de te conhecer mais profundamente. Senhor, levanta mestres e ensinadores ungidos que repartam o pão da palavra com fidelidade, que não diluam a mensagem, que preguem a verdade em amor. Pai, protege a igreja de falsas doutrinas, de heresias, de ensinamentos que distorcem a tua palavra. Que tenhamos discernimento para distinguir o verdadeiro do falso, o joio do trigo. Senhor, ajuda-nos a ser como os bereanos que examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Que a tua palavra habite ricamente em nós, que a meditemos de dia e de noite, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, que conheçamos não apenas sobre ti, mas que te conheçamos pessoalmente. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas redes sociais e comunicação digital. Pai, vivemos em uma era onde passamos horas conectados virtualmente e é fácil usar esse tempo de forma improdutiva ou até prejudicial. Senhor, ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria, a sermos luz também no ambiente digital. Que as nossas postagens edifiquem, que os nossos comentários encorajem, que as nossas mensagens abençoem. Pai, livra-nos da tentação de buscar validação nas curtidas, de comparar as nossas vidas com as vidas aparentemente perfeitas dos outros, de desperdiçar tempo precioso em conteúdos vazios. Senhor, que usemos as redes sociais para espalhar o Evangelho, para compartilhar a tua palavra, para ser bênção na vida de muitos. Pai, protege-nos dos perigos do mundo virtual, das tentações que vêm através das telas, das armadilhas que o inimigo arma nesse espaço. Que tenhamos autocontrole para desligar quando necessário, para priorizar relacionamentos reais sobre conexões virtuais, para dar mais atenção a ti do que aos dispositivos. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa gratidão. Senhor, é tão fácil reclamar, é tão natural focar no que falta, no que não está bem, no que deu errado. Mas hoje escolhemos ser gratos, escolhemos contar as bênçãos, escolhemos reconhecer tudo o que tens feito por nós. Pai, obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento na mesa, pelo trabalho, pela salvação em Cristo. Obrigado por cada amanhecer, por cada pôr do sol, por cada respiração. Senhor, obrigado pelas provas que nos fortaleceram, pelas lágrimas que nos ensinaram a depender de Ti, pelas dificuldades que nos aproximaram de Ti.
Pai, que tenhamos um coração grato em todas as circunstâncias, que em tudo damos graças, porque esta é a tua vontade em Cristo Jesus para conosco. Que a gratidão seja a nossa atitude constante, não apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Senhor, um coração grato é um coração feliz, e queremos viver em constante alegria e gratidão. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar na restauração de vidas quebrantadas. Pai, olha para aqueles que estão passando por momentos de profunda dor, que perderam entes queridos, que enfrentam doenças terminais, que viram sonhos desmoronarem, que foram traídos e abandonados. Senhor, Tu és perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Estende a Tua mão curadora sobre cada vida ferida. Derrama o bálsamo de Gileade sobre cada coração partido. Pai, assim como restauraste Jó, dando-lhe em dobro tudo o que havia perdido, assim como restauraste Pedro depois da negação, assim como restauraste o filho pródigo quando voltou para casa, restaura cada vida que clama a Ti hoje. Senhor, onde há dor traz consolo, onde há desespero traz esperança, onde há destruição traz reconstrução. Pai, nada está perdido nas Tuas mãos, nada é impossível para Ti. Que vejamos ressurreição, onde tudo parecia morto, que vejamos recomeços, onde tudo parecia terminado. Senhor, Tu fazes novas todas as coisas. Pai amado, nós Te colocamos em primeiro lugar na nossa humildade. Senhor, é tão fácil o orgulho se infiltrar no coração. É tão natural querer receber o crédito, querer ser reconhecido, querer estar em evidência, mas Tu resistis aos soberbos e dás graça aos humildes. Pai, ajuda-nos a ser humildes de coração, a reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti. Que não nos gloriemos em nós mesmos, mas que nos gloriemos no Senhor. Senhor, como João Batista disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua, que esta seja a nossa oração diária. Pai, que não busquemos os primeiros lugares, que não desejemos os títulos e posições, que estejamos dispostos a servir nos bastidores. Senhor, Tu exaltas os humildes no tempo certo, Tu honras aqueles que se humilham diante de Ti. Que tenhamos a humildade de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Pai, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos de Ti. Senhor Jesus, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas alegrias e celebrações. Pai, Tu não és um Deus carrancudo que quer nos ver sempre sérios e tristes. Pelo contrário, Tu nos deste tudo abundantemente para desfrutarmos. Senhor, ajuda-nos a celebrar as vitórias, a comemorar as conquistas, a nos alegrar com as bênçãos, que saibamos rir, dançar, festejar, sempre dando glória a Ti. Pai, que as nossas festas sejam santas, que as nossas celebrações Te honrem, que as nossas alegrias sejam puras. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos alegres em Ti, somos fortalecidos, somos renovados, somos capacitados. Pai, que tenhamos alegria não apenas quando tudo está bem, mas que tenhamos alegria em Ti, independentemente das circunstâncias. Que possamos dizer com Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pai Celestial, nós Te colocamos em primeiro lugar no cuidado com os vulneráveis. Senhor, a Tua palavra diz que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Pai, abre os nossos olhos para vermos os necessitados ao nosso redor, os famintos, os sem-teto, os refugiados, os abandonados. Senhor,
que não fechemos os nossos corações quando vemos alguém em necessidade, que não passemos de largo como o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano. Pai, dá-nos um coração compassivo como o coração de Jesus, que se compadecia das multidões porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas sem pastor. Senhor, usa-nos para ser resposta às orações de alguém, para ser provisão na vida de quem precisa, para ser esperança para os desesperados. Que não apenas oremos pelos necessitados, mas que também hajamos, que estendamos as mãos, que compartilhemos o que temos. Pai, quando fizermos isso ao menor dos teus pequeninos, estaremos fazendo a ti mesmo. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa integridade. Pai, vivemos em um mundo onde a mentira é normalizada, onde a desonestidade é justificada, onde o jeitinho é aceito. Mas tu és um Deus de verdade e queres que sejamos pessoas íntegras. Senhor, ajuda-nos a ser honestos em tudo, a falar a verdade mesmo quando custa caro, a fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Pai, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não, que cumpramos os nossos compromissos, que sejamos confiáveis. Senhor, que prefiramos perder do que ganhar desonestamente, que escolhamos a integridade, mesmo que isso signifique prejuízo material. Pai, protege a nossa reputação, que o nosso nome seja sinônimo de honestidade e caráter. Senhor, que sejamos irrepreensíveis diante de Deus e dos homens, que não haja nada oculto que possa nos envergonhar se vier à luz. Pai, purifica os nossos corações, limpa as nossas mãos, santifica as nossas vidas, que sejamos santos, porque Tu és santo. Pai amado, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas dúvidas e questionamentos. Senhor, há momentos em que não entendemos o que estás fazendo, em que os teus caminhos nos parecem misteriosos, em que as tuas decisões nos confundem. Pai, ajuda-nos a confiar em ti mesmo quando não compreendemos, a descansar na tua soberania, mesmo quando tudo parece fora de controle. Senhor, os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, os teus caminhos não são os nossos caminhos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os teus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Pai, que tenhamos a humildade de reconhecer que não precisamos entender tudo, que basta saber que Tu estás no controle. Senhor, quando Jó questionou, Tu respondeste mostrando a Tua grandeza, a Tua sabedoria, o Teu poder. Pai, aumenta a nossa compreensão da Tua magnitude, da Tua glória, da Tua majestade, que diante da Tua grandeza as nossas dúvidas se dissipem e a nossa fé se fortaleça. Senhor Jesus, nós Te colocamos em primeiro lugar na nossa preparação para a Tua volta. Pai, Tu prometeste que voltarias e sabemos que aquele dia está cada vez mais próximo. Senhor, ajuda-nos a viver como quem espera a qualquer momento a Tua vinda, a estar sempre preparados, a manter as nossas lâmpadas acesas e os nossos lombos cingidos. Pai, que não sejamos pegos de surpresa como os que vivem nas trevas, mas que estejamos vigilantes e sóbrios. Senhor, dá-nos urgência para pregar o Evangelho enquanto é tempo, para ganhar almas para o Teu reino, para fazer diferença enquanto ainda estamos aqui. Pai, que possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Senhor, queremos ouvir de Ti naquele dia. Bem está, servo bom e fiel. Que vivamos de tal maneira que não tenhamos vergonha na Tua vinda. Pai, vem, Senhor Jesus, o Teu Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Celestial, nós Te colocamos em primeiro lugar no nosso legado. Senhor, a vida é passageira. Somos apenas peregrinos nesta terra. Um dia partiremos daqui, mas o que ficará? Que legado deixaremos? Pai,
Ajuda-nos a viver de tal maneira que a nossa vida faça diferença, que deixemos marcas eternas, que impactemos vidas para a tua glória. Senhor, que os nossos filhos e netos possam olhar para trás e dizer: eles amavam a Deus de todo o coração, eles viveram com integridade, eles foram fiéis até o fim. Pai, que não acumulemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas que ajuntemos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem. Senhor, que ao final da nossa jornada não sejamos lembrados pelo que possuímos, mas pelo que fomos, não pelo que acumulamos, mas pelo que doamos, não pela nossa riqueza material, mas pela nossa riqueza espiritual. Pai, que o nosso legado seja de fé, de amor, de serviço, de fidelidade, que vivamos para a eternidade e não apenas para o tempo. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas renovações diárias. Pai, cada dia é um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova página em branco. Senhor, ajuda-nos a não carregar para o novo dia os fardos do dia anterior, a não deixar que os erros de ontem contaminem as oportunidades de hoje. Pai, as tuas misericórdias se renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade. Senhor, renova as nossas forças a cada dia, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova o nosso amor. Que não nos cansemos de fazer o bem, que não desanimemos no meio da jornada, que não percamos o primeiro amor. Pai, como a águia que renova as suas forças, renova-nos completamente. Senhor, que o homem interior se renove de dia em dia, mesmo que o exterior esteja se desgastando. Pai, faz em nós uma obra nova. Transforma-nos de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Que cada dia sejamos mais parecidos com Jesus. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa dependência total de ti. Senhor, sem ti nada podemos fazer, absolutamente nada. Tu és a videira e nós os ramos. Separados de ti, não podemos dar fruto. Pai, ajuda-nos a permanecer em ti, a estar conectados contigo constantemente, a depender de ti em cada respiração. Senhor, que não confiemos na nossa própria força, na nossa inteligência, nas nossas habilidades, mas que toda a nossa confiança esteja em ti. Pai, quando Pedro tentou andar sobre as águas olhando para si mesmo, afundou, mas quando olhou para Jesus, foi sustentado. Senhor, mantém os nossos olhos fixos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Pai, que reconheçamos que é o teu Espírito que nos capacita, é a tua graça que nos sustenta, é o teu poder que opera em nós. Senhor, esvazia-nos de autossuficiência e enche-nos de dependência santa. Que possamos dizer com Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Pai, sem ti não somos nada, mas contigo tudo é possível. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa intimidade contigo. Pai, não queremos apenas conhecer sobre ti, queremos te conhecer pessoalmente. Não queremos apenas servir-te, queremos ter comunhão contigo. Senhor, como Moisés pediu, mostra-me a tua glória, assim também clamamos, revela-te a nós, manifesta-te em nossas vidas, deixa-nos experimentar a tua presença de forma real e transformadora. Pai, que tenhamos fome e sede de ti, que busquemos a tua face com todo o coração. Senhor, cria em nós um desejo insaciável por mais de ti, por mais da tua presença, por mais da tua palavra, por mais do teu Espírito. Pai, que o nosso maior tesouro seja conhecer-te, que a nossa maior alegria seja estar na tua presença, que o nosso maior privilégio seja ser chamados teus filhos. Senhor, aprofunda o nosso relacionamento contigo, leva-nos a águas mais profundas, mostra-nos coisas grandes e ocultas que não conhecemos. Pai, que sejamos amigos de Deus como Abraão foi, que falemos contigo face a face como Moisés falou.
Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas prioridades familiares. Senhor, em meio a tantas ocupações, é fácil negligenciar aqueles que mais amamos. Pai, ajuda-nos a priorizar tempo de qualidade com a família, a estar presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Senhor, que os nossos filhos não cresçam sentindo que o trabalho, o ministério ou outras coisas são mais importantes do que eles. Pai, que os nossos cônjuges não se sintam abandonados porque estamos sempre ocupados demais. Senhor, ensina-nos a equilibrar as responsabilidades, a dizer não quando necessário, a proteger o tempo familiar como algo sagrado. Pai, que as nossas casas sejam lugares onde se cultiva o amor, onde se pratica o perdão, onde se celebra a união. Senhor, fortalece os laços familiares, une os corações, restaura relacionamentos quebrados. Pai, que as futuras gerações olhem para as nossas famílias e vejam o teu amor refletido, vejam a tua presença manifestada, vejam o teu reino estabelecido. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa mordomia dos recursos naturais. Pai, tu criaste este mundo maravilhoso e nos deste a responsabilidade de cuidar dele. Senhor, perdoa-nos pela destruição que causamos, pela poluição, pelo desperdício, pela ganância que destrói o meio ambiente. Pai, ajuda-nos a ser mordomos fiéis da criação, a cuidar da terra que nos sustenta, a preservar os recursos para as próximas gerações. Senhor, que tenhamos consciência ambiental, que evitemos o desperdício, que reciclemos, que cuidemos dos animais, que plantemos árvores. Pai, ensina-nos que dominar a terra não significa destruí-la, mas administrá-la com sabedoria. Senhor, restaura o que foi destruído, cura a terra que foi ferida, renova os recursos que foram esgotados. Pai, que vejamos a tua glória na criação, que admiremos a tua sabedoria em cada detalhe da natureza, que cuidemos do que criaste com amor e responsabilidade. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas batalhas contra vícios e dependências. Senhor, quantos estão presos a vícios que destroem, a dependências que escravizam, a hábitos que matam. Pai, estende a tua mão libertadora sobre cada pessoa que luta contra o alcoolismo, contra as drogas, contra o cigarro, contra a pornografia, contra jogos de azar, contra compulsões alimentares. Senhor, tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos, para abrir as prisões aos que estão amarrados. Pai, quebra as correntes, rompe as amarras, destrói os jugos. Senhor, onde há vício, traz libertação. Onde há dependência, traz autonomia. Onde há escravidão, traz liberdade. Pai, enche o vazio que o vício tentava preencher. Cura as feridas que levaram à dependência. Restaura a dignidade que foi roubada. Senhor, levanta casas de recuperação, grupos de apoio, comunidades terapêuticas que ajudem na restauração. Pai, que muitos sejam libertos hoje pelo poder do teu nome. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar na nossa disposição para servir. Pai, tu não vieste para ser servido, mas para servir e dar a tua vida em resgate de muitos. Senhor, ajuda-nos a ter a mesma mente que houve em ti, a estar dispostos a lavar os pés uns dos outros, a servir sem esperar reconhecimento. Pai, que não busquemos posições de liderança para sermos servidos, mas para servir melhor. Senhor, que sejamos como João Batista que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Pai, mostra-nos oportunidades de servir, necessidades que podemos suprir, pessoas que podemos ajudar. Senhor, que não esperemos ser chamados, mas que nos ofereçamos voluntariamente. Pai, abençoa aqueles que servem nos bastidores, que trabalham sem holofotes, que fazem a diferença sem buscar crédito. Senhor, tu vês, tu sabes, tu recompensarás. Pai,
Que o nosso serviço seja motivado pelo amor e não pela obrigação, pela gratidão e não pela culpa, pela alegria e não pelo dever. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas orações pelos missionários. Senhor, há servos teus espalhados pelo mundo, levando o evangelho a lugares distantes, a povos não alcançados, a regiões perigosas. Pai, protege cada missionário. Guarda-os de doenças, de acidentes, de perseguições, de ataques do inimigo. Senhor, supre todas as necessidades deles, tanto materiais quanto emocionais e espirituais. Pai, fortalece-os nos momentos de desânimo, encoraja-os quando pensam em desistir, renova-os quando estão cansados. Senhor, abre portas para o Evangelho, prepare corações para receber a mensagem, traga a colheita abundante. Pai, levanta mais missionários, chama mais trabalhadores para a tua seara, envia mais portadores da boa nova. Senhor, ajuda-nos a apoiar os missionários com nossas orações, com nossas ofertas, com nosso encorajamento. Pai, que a grande comissão seja cumprida em nossa geração, que todas as nações ouçam o Evangelho, que todos os povos tenham oportunidade de conhecer Jesus. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas atitudes diante das injustiças. Pai, vivemos em um mundo cheio de injustiças, de opressão, de desigualdades. Senhor, Tu és um Deus de justiça que ama a retidão e odeia a iniquidade. Pai, dá-nos coragem para nos posicionar contra as injustiças, para defender os oprimidos, para falar pelos que não têm voz. Senhor, que não sejamos coniventes com o mal, que não fechemos os olhos diante da opressão, que não nos calemos diante da injustiça. Pai, usa-nos para ser instrumento de justiça, de paz, de reconciliação. Senhor, onde há racismo, planta igualdade. Onde há machismo, planta respeito. Onde há preconceito, planta aceitação. Onde há opressão, planta liberdade. Pai, que sejamos como Ester, que arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Como Moisés, que confrontou Faraó, exigindo liberdade para os escravos. Como os profetas que denunciaram as injustiças dos reis. Senhor, dá-nos coragem profética para falar a verdade em amor. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas escolhas de entretenimento. Senhor, há tantas opções de lazer, de diversão, de entretenimento, e nem todas te honram. Pai, ajuda-nos a ser seletivos no que assistimos, no que ouvimos, no que lemos, nos lugares que frequentamos. Senhor, que o nosso entretenimento não contradiga os nossos valores, que não alimentemos a mente com coisas que contaminam o coração. Pai, ensina-nos a discernir o que é edificante do que é destrutivo, o que traz vida do que traz morte. Senhor, que possamos dizer com o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Pai, que busquemos diversão saudável, entretenimento que edifica, lazer que restaura. Senhor, que mesmo nos momentos de descanso e diversão, te glorifiquemos. Pai, que tudo o que fazemos, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, seja feito para a tua glória. Senhor, santifica até os nossos momentos de lazer, que sejam tempos que nos aproximam de ti e não nos afastam. Senhor Jesus, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas respostas às críticas. Pai, é difícil lidar com críticas, especialmente quando são injustas ou mal intencionadas. Senhor, ajuda-nos a responder com graça, a não revidar, a não nos defender de forma agressiva. Pai, que saibamos distinguir entre críticas construtivas que nos ajudam a crescer e críticas destrutivas que apenas querem nos ferir. Senhor, que tenhamos humildade para aceitar as críticas válidas e fazer as mudanças necessárias, mas que também tenhamos maturidade para ignorar as críticas infundadas. Pai, que não permitamos que as críticas nos paralisem, nos desanimem, nos afastem do propósito. Senhor, quando formos criticados injustamente,
que nos lembremos de que tu também foste criticado, caluniado, acusado falsamente. Pai, que sigamos o teu exemplo de mansidão, que quando injuriado não injuriava, quando maltratado não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Senhor, que as críticas nos levem aos teus pés, que nos façam depender mais de ti. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas finanças pessoais. Senhor, ensina-nos a administrar bem o dinheiro, a fazer orçamentos sábios, a evitar dívidas desnecessárias, a poupar para o futuro. Pai, livra-nos do consumismo desenfreado, da compra por impulso, do endividamento irresponsável. Senhor, que sejamos bons mordomos dos recursos que colocas em nossas mãos, que gastemos com sabedoria, que investimos com prudência, que poupemos com disciplina. Pai, ajuda-nos a viver dentro das nossas possibilidades, a não nos comparar com outros, a estar contentes com o que temos. Senhor, que o dinheiro seja nosso servo e não nosso senhor. Que não amemos o dinheiro, mas que o usemos como ferramenta para abençoar e expandir o teu reino. Pai, multiplica os nossos recursos, abre fontes de renda, prospera o trabalho das nossas mãos. Senhor, que sejamos generosos com os necessitados, fiéis nos dízimos e ofertas, sábios nas decisões financeiras. Pai, que tenhamos paz financeira, que duramos tranquilos, sabendo que Tu és o nosso provedor. Senhor Deus, nós Te colocamos em primeiro lugar na nossa paciência com o tempo de Deus. Pai, vivemos em uma cultura de instantaneidade, queremos tudo para ontem, não sabemos esperar. Senhor, ensina-nos a ter paciência, a esperar no Teu tempo que é sempre perfeito. Pai, Tu fazes todas as coisas formosas no seu tempo, e o Teu tempo não é o nosso tempo. Senhor, ajuda-nos a confiar que Tu sabes quando é o momento certo para cada coisa, que não estás atrasado nem adiantado, que ages no tempo exato. Pai, enquanto esperamos, trabalha em nós, prepara-nos, molda-nos, ensina-nos. Senhor, que a espera não seja desperdiçada, mas seja um tempo de crescimento e amadurecimento. Pai, aumenta a nossa paciência, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança. Senhor, que não desistamos antes do milagre, que não paremos antes da vitória, que não abandonemos antes da colheita. Pai, no tempo certo colheremos se não desfalecermos. Senhor, dá-nos graça para esperar com paciência e fé. Pai amado, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas reações às mudanças. Senhor, mudanças são inevitáveis e muitas vezes são desconfortáveis. Pai, ajuda-nos a abraçar as mudanças com fé, sabendo que Tu estás no controle, que nada te pega de surpresa, que podes usar até as mudanças indesejadas para o nosso bem. Senhor, que não resistamos às mudanças que Tu estás operando em nossas vidas, que não nos apeguemos ao que precisa ser deixado para trás. Pai, dá-nos flexibilidade para nos adaptar, coragem para enfrentar o novo, fé para confiar no desconhecido. Senhor, que saibamos distinguir entre as mudanças que vêm de Ti e as que vêm do inimigo, entre as transições necessárias e as distrações desnecessárias. Pai, quando tudo ao nosso redor estiver mudando, que nos lembremos de que Tu não mudas, que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, Tu és a nossa âncora em meio às tempestades da mudança, a nossa rocha firme quando tudo está abalando. Pai, que abracemos as mudanças que Tu trazes com coragem e expectativa. Senhor Jesus, nós Te colocamos em primeiro lugar nas nossas escolhas matrimoniais. Pai, para aqueles que ainda são solteiros e desejam se casar, guia-os na escolha do cônjuge certo. Senhor, que não se deixem levar apenas pela atração física, pela emoção do momento, pela pressão social. Pai, que busquem primeiro o Teu reino,
e a tua justiça, confiando que tu acrescentarás o cônjuge certo no tempo certo. Senhor, prepara-os para o casamento, trabalha no caráter deles, cura as feridas emocionais, liberta-os de padrões destrutivos. Pai, que não entrem no casamento com expectativas irreais, mas com maturidade e compromisso. Senhor, para aqueles que já são casados, fortalece os seus matrimônios, renova o amor, reaviva a paixão, aprofunda a intimidade. Pai, onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, traz perdão. Onde há frieza, traz calor. Senhor, que os casamentos sejam reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja, que sejam testemunho do teu amor ao mundo. Pai Celestial, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas atitudes diante do envelhecimento. Senhor, vivemos em uma cultura que idolatra a juventude e despreza a velhice. Pai, ajuda-nos a valorizar cada fase da vida, a envelhecer com dignidade, a honrar os idosos. Senhor, para aqueles que estão envelhecendo, que não se sintam inúteis, descartados, sem propósito. Pai, mostra-lhes que a velhice pode ser a fase mais frutífera da vida, que ainda há muito que podem fazer, que a experiência deles é valiosa. Senhor, que continuem dando frutos na velhice, que sejam viçosos e florescentes, como está escrito no Salmo 92. Pai, dá-lhes saúde, lucidez mental, disposição física. Senhor, que os seus últimos anos sejam os melhores anos, cheios de paz, alegria e realização. Pai, ensina-nos a honrar os idosos, a cuidar dos nossos pais e avós, a valorizar a sabedoria que vem com a idade. Senhor, que nenhum idoso seja abandonado, negligenciado, maltratado. Pai, levanta uma geração que honra os mais velhos. Senhor Deus, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas respostas ao sofrimento. Pai, o sofrimento é inevitável neste mundo caído. Todos passaremos por vales sombrios. Senhor, ajuda-nos a sofrer bem, a não desperdiçar a dor, a permitir que o sofrimento nos aproxime de Ti, ao invés de nos afastar. Pai, que nas aflições busquemos refúgio em Ti, que nas tribulações encontremos consolo em Ti, que nas provações descubramos força em Ti. Senhor, que o sofrimento produza em nós perseverança, e a perseverança produza caráter aprovado, e o caráter aprovado produza esperança. Pai, que não perguntemos por que eu, mas para quê, confiando que tens um propósito até na dor. Senhor, que sejamos como Jó, que mesmo perdendo tudo disse: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pai, que o sofrimento nos purifique como ouro no fogo, que nos molde como barro nas mãos do oleiro, que nos transforme à imagem de Cristo que sofreu por nós. Pai amado, nós te colocamos em primeiro lugar neste dia 22 de janeiro e em todos os dias que virão. Senhor, que esta manhã marque um novo começo em nossas vidas, uma decisão firme de te buscar primeiro, de te honrar sempre, de te obedecer completamente. Pai, que ao longo deste dia, em cada decisão que tomarmos, em cada palavra que falarmos, em cada ação que realizarmos, Tu sejas o primeiro. Senhor, que quando a noite chegar e olharmos para trás, possamos dizer com alegria: hoje eu coloquei Deus em primeiro lugar. Pai, que isto se torne um hábito, um estilo de vida, uma marca da nossa caminhada contigo. Senhor, prometemos que buscaremos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que tu acrescentarás todas as demais coisas. Pai, que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas que seja um compromisso real, uma aliança renovada, uma entrega total. Senhor, recebe a nossa vida como oferta viva, santa e agradável a Ti. Pai, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Pai amado, nós te agradecemos por este tempo precioso de oração,
por mais uma manhã que nos permitiste buscar a tua face. Senhor, obrigado por sempre nos ouvir, por nunca nos abandonar, por estar presente em cada momento das nossas vidas. Pai, que este dia seja vivido em plena consciência da tua presença, que caminhemos com alegria, sabendo que tu vais conosco. Senhor, que a tua graça nos sustente, que a tua paz nos guarde, que o teu amor nos envolva durante todas as horas deste dia. Pai, que coloquemos Deus em primeiro lugar, não apenas nas palavras, mas nas atitudes, nas escolhas, nas prioridades. Senhor, transforma este dia em um testemunho vivo do que acontece quando decidimos buscar primeiro o teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guardes só para ti. Compartilha com alguém que precisa ser encorajado a colocar Deus em primeiro lugar. Deixa um amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receber diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai na graça, vai na certeza de que quando colocas Deus em primeiro lugar, tudo muda. Amém e amém.